Não é porque você é uma esposa e, por sua vez, uma mãe, que seus desejos surgiram. Se você não fosse a esposa de alguém, provavelmente você estaria desejando. Quando você não era a esposa de ninguém, você estaria desejando ser a esposa de alguém. Agora você é a esposa de alguém, você deseja ter um filho e se tornar mãe. Agora que você tem um filho, você diz, são estas duas entidades que estão me fazendo desejar. Não é verdade. Se você fosse o nada de ninguém, mesmo assim, seu desejo ainda arderia dentro de você, não é assim? Sim ou não? Se você fosse nada para ninguém no mundo, ainda assim seu desejo arderia, não é? Então, por favor, não pense que seus desejos são por causa de seu filho, ou de seu marido, ou de sua família, ou seja lá do que for. De qualquer maneira, você desejaria, porque essa é a sua natureza. Agora você fez uma afirmação na pergunta de que o desejo é a fonte de todo sofrimento. O desejo não é a fonte de todo sofrimento. O desejo não realizado é a fonte de todo sofrimento. Não é? Não é assim? Desejos realizados são a fonte de sua alegria. Desejos não realizados são a fonte de seu sofrimento. Agora, o que fazer com o desejo? Vamos matar o desejo? Eu sei que pessoas têm lhe ensinado tais coisas. Você deve matar todos os seus desejos. A menos que você destrua seus desejos, seu sofrimento não desaparecerá. Esses ensinamentos chegaram até você, não é? Agora, se você quiser destruir todos os seus desejos, tudo o que você terá um grande desejo de destruir todos os seus desejos. E você permanecerá eternamente insatisfeito. Eu não quero nenhum desejo. É isso um desejo? É isso um desejo ou não? Sim. Então, se você tentar fazer truques com isso, não vai funcionar. Porque o desejo não é por desejar nada em particular. A energia que você chama de desejo não é diferente da energia que você chama de vida. Se você quer se mover do ponto A para o ponto B, você precisa do desejo, não é? Agora, o que lhe trouxe aqui hoje? Não foi o ônibus ou o carro ou qualquer outra coisa. Foi o seu desejo que o trouxe aqui hoje, não foi? O que o levará para casa? É o seu desejo que lhe levará para casa. O que o fará comer? É o seu desejo que lhe fará comer. Portanto, o que você chama de desejo não é nada diferente do que você chama de vida. A vida é desejo. A própria base de sua vida é desejo, não é? Então, se eu lhe disser mate o desejo, a única maneira é se enforcando. Não há realmente outra maneira. Agora eu quero morrer. Isso também é um desejo, não é? Sim ou não? Portanto, não se engane com essas coisas. O desejo é a própria essência de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você também sabe que o desejo é uma coisa sem fim. Se você realiza um, o próximo estará pronto. Se você realiza esse, o próximo estará pronto. E ele o mantém ocupado o tempo todo. E, obviamente, alguns desejos não serão realizados. E esses desejos não realizados causam muito sofrimento a você. Se você olhar para o desejo, na verdade, quando começamos, era isso que estávamos buscando, nós só não usamos a palavra desejo. Existe algo dentro de você ansiando ser um pouco mais do que você é neste momento, não é? Isso é desejo. Então, o objetivo supremo do seu desejo é o ilimitado, a natureza infinita. Mas, porque você não está consciente, você está dando uma expressão inconsciente ao anseio que está querendo se tornar ilimitado. Então, você não tem que destruir o seu desejo porque você não pode. Pode alguém destruir seu desejo? É possível?
Não há como, porque isso é a vida. É apenas que você precisa tornar o seu desejo em um processo consciente. Neste momento, ele está funcionando inconscientemente, porque neste momento os seus desejos não são sequer sobre você. Por favor, veja isso. Neste momento, você está morando em Trivandrum ou Tiruvunanthapuram. Seu vizinho tem um carro grande. Qual é o seu desejo? Você quer ter 2 carros desses. Agora, você não conhece todos esses carros, você está vivendo em um lugar remoto. E o seu vizinho tem um grande búfalo. Qual é o seu desejo? Você quer ter 2 búfalos desses. Portanto, o seu desejo é apenas uma reação às situações sociais nas quais você está vivendo, não é? Isso é assim porque esse anseio por expandir está encontrando uma expressão inconsciente. Se você tornar seu processo de desejar em um processo consciente, então o desejo não é mais um problema. O desejo é um maravilhoso veículo que lhe levará a lugares. Mesmo que você queira alcançar o Supremo, você precisa de um desejo, não é? Sim ou não? De qualquer maneira, o desejo em você está ansiando por não ter amarras, está ansiando pelo ilimitado, está ansiando pela natureza suprema. Você só tem que lhe trazer consciência. Se você trouxer consciência ao seu processo de desejar, ele é um instrumento maravilhoso. Se ele encontra a expressão inconsciente, então ele lhe faz correr como um doido. O tempo todo ele o mantém correndo sem parar. Portanto, ser uma esposa, ser uma mãe, é extremamente importante. Agora que você é mãe, não é uma responsabilidade pequena. Você trouxe outro ser humano para este planeta. Agora, que tipo de ser humano você produz? Essa é uma responsabilidade muito grande, não é? Não se trata apenas de reprodução. Que tipo de próxima geração você cria, isso está em suas mãos enquanto mãe, não é? Sim? Que tipo de pessoas irão viver neste planeta na próxima geração é decidido pelas mães de hoje, não é? Quando você possui tal responsabilidade, você não pode se dar ao luxo de viver inconscientemente, você deve se tornar consciente. Principalmente as mulheres devem se tornar conscientes, isso é muito, muito importante. Na cultura yógica, geralmente diz-se que você deve sempre consumir alimentos que crescem em uma terra dentro de um diâmetro ou dentro de um raio daquilo que um ser humano consegue andar em um dia. De manhã até à noite, se você andar, talvez você consiga andar 15, 20, talvez 25 quilômetros em linha reta. Portanto, um raio de 25 quilômetros dentro do qual você deve comer. Qual é a lógica por trás disso? Qual é a ciência por trás disso? Bem, o que está acontecendo no solo, com uma atividade microbiana, e o que está acontecendo no intestino humano, para a mesma, é muito semelhante, ou, de certa maneira, é como uma manifestação mais evoluída e aperfeiçoada da mesma no intestino. Depois de centenas de anos, agora a medicina moderna está falando sobre isso. Existe um segundo cérebro no seu intestino, várias coisas sobre quem você é. Espero que não seja assim para você, mas várias coisas sobre quem você é, como você pensa, como você se sente, o seu nível de equilíbrio, a sua equanimidade, tudo é decidido pelo que está acontecendo no intestino, está sendo chamado de segundo cérebro ou de cérebro intestinal. Bem, é verdade que a química do corpo está acontecendo em vários níveis. Uma coisa é que as secreções das glândulas são muito importantes no gerenciamento da química, mas o intestino é o lugar para onde a matéria-prima da fábrica química que você é está indo, todo o alimento. Então, que tipo de alimento? Se o alimento está vindo da terra sobre a qual você se encontra, então ele tem uma certa relação. Todo este problema, o problema humano é esse que, só porque você pode se exibir por aí um pouco, você acha
Algumas pessoas estão dizendo que elas vêm de outro planeta ou de um outro universo, elas estão alegando. Bem, se você fosse feito como essa árvore, com as raízes grudadas no solo, você claramente saberia que você veio do solo. Só por causa da generosidade da natureza, ela permite que você se exiba por aí um pouco e você está todo confuso sobre qual é a sua origem. Então, estar em contato com a origem, que é o solo, o seu próprio processo evolucionário tem sido conduzido pelo solo, instigado pelo solo. O aspecto mais básico da evolução, de onde a vida evoluiu, para formas de vida mais e mais complexas nesse planeta, em suas milhões de manifestações. E hoje, bem, pelo menos podemos alegar que nós somos a criatura mais evoluída do planeta. Nós ainda temos que nos tornar um ser, apesar disso, somos criaturas evoluídas com uma capacidade enorme. Essa capacidade, infelizmente, está trabalhando contra nós, a nossa inteligência. Hoje todos estão falando sobre o cérebro intestinal como algo mais importante simplesmente porque eles não sabem como lidar com esse cérebro. Esse cérebro está se tornando um problema sério. Todos pensam que esta é a base de todas as questões e problemas mentais. Sim, é. Se você não sabe como lidar com ele, um instrumento tão poderoso, se você não sabe como lidar com ele, sim, é um problema sério. Então agora eles estão retrocedendo para o cérebro intestinal, que é mais confiável, pelo menos ele é involuntário. Portanto, os micróbios intestinais se assemelham muito com o que está acontecendo na superfície do solo. E ele não tem somente o material que gera vida, ele também tem muitos remédios, em termos de... Hoje nós gostaríamos de chamá-lo de medicamentos, mas eu o chamaria de forças curativas. Como, por exemplo... Você sabe, descobriu-se que vários estudos foram feitos onde se descobriu que as crianças que brincam no solo, ao ar livre, sempre têm um microbioma intestinal mais rico. Não porque estão comendo terra, simplesmente acontece porque o seu corpo e o solo não são duas coisas diferentes, estão somente em duas formas diferentes. Quer você faça um vaso desse solo, ou faça uma foto desse solo, ou faça um corpo humano desse solo. É tudo solo, portanto, a conexão e a integração, seja através do alimento ou estando conectado fisicamente, são muito importantes. E o estilo de vida moderno nos removeu completamente do solo. Nós estamos vivendo muito acima do solo. Bem, e mesmo quando temos que andar no chão, ela usa salto alto que tem 15 centímetros de altura. Eu não sou contra as mulheres e a moda, elas podem fazer o que quiserem. Mas estar em contato com a terra e, acima de tudo, com o solo, é um aspecto muito importante para uma vida saudável e equilibrada. Existem muitas coisas, e as pessoas sempre, por muitos anos, quando querem encontrar paz, quando as suas mentes estão perturbadas, elas vão para as florestas, para as montanhas e se sentam em silêncio. Em yoga, nós nos deitamos sempre no chão, sem nenhum tipo de isolamento, exceto o isolamento orgânico, porque o nosso corpo deve estar conectado e também a carga elétrica negativa tem que acontecer. Então, o seu corpo recebe um tipo de aterramento e o negativo, isso neutraliza a carga positiva extra, que pode causar inquietação, que pode causar atividade desnecessária, atividade neurológica que pode levar a vários tipos de problemas. É como se você estivesse mantendo o seu motor em alta rotação o tempo todo. Então as pessoas iam para selvas, florestas e montanhas e elas apenas se sentavam e elas percebiam que se acalmavam. Isso tem algo a ver com a conexão com o solo. Você pode pensar que isso é uma árvore, mas isso é solo. Você pode pensar que aquilo é um animal, aquilo é solo. Você pode pensar que isso é um ser humano e isso é solo. Portanto, essa conexão é muito importante. Hoje eu acabei de ouvir que, quando eu estava em Los Angeles, eles me disseram que existia uma fazenda na periferia de Los Angeles, onde, se você pagar $50, você pode abraçar uma vaca por mais ou menos meia hora. Porque você está tentando se conectar com o solo. Você está tentando enriquecer o microbioma intestinal. Você está tentando trazer um pouco do semblante de equilíbrio para você. Bem, se você tivesse uma prática yógica potente,
Você poderia fazer isso sozinha a partir do seu interior, mas se não, a coisa mais simples é estar em contato com o solo. E é um fato que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de asma. Metade das crianças nos Estados Unidos desenvolvem ruídos respiratórios por volta dos 3 anos de idade e elas estão tomando todo tipo de medicamentos. As pessoas são alérgicas a todos os tipos de coisa. Bem, 100 anos atrás você nunca teria ouvido falar sobre essas alergias. Muito raramente um ou outro tinha isso. Hoje está se tornando uma coisa normal, todo mundo é alérgico a alguma coisa. Eu conheci pessoas que são alérgicas à luz do sol, eu conheci pessoas que são alérgicas à água da chuva. Eu conheci pessoas, é claro, o amendoim e alergia a amendoim, todos já ouviram falar disso. Não é necessário que eles o comam, se você apenas partir esse legume maravilhoso, que é muito nutritivo, que nós chamamos de noz da terra, porque ele cresce na terra. Bem, se eu o abrir aqui, alguém alérgico lá a 15 metros de distância, ele pode morrer. Veja só que sensibilidade. Então, essas coisas aconteceram porque nós estamos começando a pensar que viemos de um outro lugar. É claro, existem algumas pessoas favorecendo isso na sua mente, dizendo que existem livros dizendo que vocês são todos alienígenas vindos de um outro lugar. Mesmo que você seja um alienígena, se você por acaso é um, por mim tudo bem. Talvez eu também seja um, você sabe, eu tenho essa aparência, eu talvez seja um também. Mas nós nos adaptamos bem à vida nesse planeta. Portanto, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso alimento e a nossa morte estão com o solo. Deve ser entendido que aqueles que vivem em fazendas e espaços abertos, a tendência para alergias é bem menor para as crianças rurais e crianças que vivem em outros lugares. Você já ouviu falar de alguém na África ter alergia a pólen ou a outra coisa? Você já ouviu falar das tribos que vivem próximas daqui, de alguém ser intolerante à lactose? Tais coisas não se ouvem falar. Isso só acontece em sociedades afluentes, porque nós pensamos que afluência significa que nós devemos nos tornar balões de hidrogênio, quer dizer que devemos estar longe da Terra de todas as maneiras possíveis, e então nós começamos a chamar o gerador mágico da vida, que é o solo, de sujeira. Se isso for sujeira, você e eu viramos sacos de lixo, não vamos ser isso. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Em outras palavras, você está pisando em um abismo absoluto. O medo não é da morte. O medo é da falta de luz na morte. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está na sua experiência. Pranam Sadhguru. Dizem que o medo da morte é a mãe de todos os medos. Por que isso é assim? E como isso pode ser superado? Veja, na luz do dia, quando você consegue ver claramente, se eu lhe pedir para caminhar daquela árvore para esta árvore, você caminhará sem medo. Tarde da noite, suponha que apaguemos todas as luzes e só falta um dia para a lua nova, então será uma noite escura. Se eu lhe pedir para caminhar de lá até aqui, talvez surja medo. Por quê? Porque você não consegue ver onde será o seu próximo passo. Você não sabe no que está pisando. É este o medo. O medo não é da noite. O medo está na falta de luz. Como não há luz, o que significa que seu aparato visual
não serve para nada. De repente surge o medo, porque você não consegue entender onde está o próximo passo. Quando se trata de morte, é um bom dia para viver e morrer. Quando se trata de morte, não importa com quantas coisas você se enganou, não importa quantos livros de morte você leu, quantas coisas você ouviu. Suponhamos que o próximo momento seja a morte. Você não sabe nada sobre isso. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Ou, em outras palavras, você está entrando em um abismo absoluto. Está entrando em uma dimensão que você é incapaz de compreender. Você não consegue vê-la, você não consegue ouvi-la, você não pode cheirá-la, não pode saboreá-la, você não pode tocá-la. Isso significa que você não tem como saber nada sobre isso. Por você estar pisando em algo que não consegue ver, que os seus sentidos não conseguem captar, existe um medo. O medo não é da morte. O medo é da falta da luz na morte. Agora, é essa a mãe de todos os medos? Quando dizemos mãe de todos os medos, eu sei que essa palavra está sendo usada de várias maneiras. As pessoas usaram isso em termos de mãe de todas as batalhas. É um uso errado, no sentido de que quando dizemos que algo é a mãe de tudo, isso quer dizer que estamos falando de algo como a fonte de tudo? Ou, para ser mais direto, é aquilo que gera todas as outras coisas? Então, é a morte, ou o medo da morte, a mãe de todos os medos? Será que ele gera todos os outros medos? Não necessariamente a morte. É o desconhecido. O que quer que seja desconhecido para você, o que você não consegue compreender, isso gera medo. A morte é um clássico exemplo do desconhecido. De todas as coisas que você pode ou não conhecer, a morte é algo que, com certeza, você não conhece. A mente humana é capaz de se projetar de várias maneiras. Ela é capaz de corromper tudo. Mas a morte permaneceu fora do domínio e do alcance da mente humana. Qualquer que seja a maneira que você fale disso, as pessoas só vão entender errado, pois elas estão tentando compreender isso a partir do contexto e da dimensão em que estão. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está em sua experiência. Se você tentar entendê-la, você só fará paralelos com o que você já conhece. Então, quando se trata de morte, você não deve tentar entender. Você só pode saber por experiência. E você não está preparado para isso. É que, pelo menos isso você sabe.
Embora haja algumas pessoas propagando que vão ressuscitar da morte com seus corpos, mas qualquer ser humano com bom senso sabe que quando uma pessoa morre, o corpo é deixado para trás, porque o corpo não é propriedade sua, é propriedade da Mãe Terra. Se alguém ressuscita em seu próprio corpo, ele deverá ser registrado de acordo com as leis ecológicas. Porque se todos nós ressuscitarmos com os nossos corpos, o que acontecerá com esta Terra? Isso não existe. O material da Terra deve voltar para a Terra. E está perfeitamente bem. Hoje, este é um homem, amanhã será adubo, e um bom adubo. Flores nascerão, você sabe? Mangas. E está tudo perfeito. Pelo menos quando você morrer, você poderá se tornar doce. Isso não é legal? Quando o homem se vai, ele se torna um man-go. Então, o medo não é nem de perder o corpo. Se ao menos você tivesse um conhecimento preciso ou uma noção do que vai acontecer depois da sua morte, você se conformaria com ela. Você iria verificar como são as acomodações por lá. Se for um pouco melhor do que aqui, você diria por que não? E você não precisaria ver se é comida indiana ou chinesa por lá. Porque você deixou o seu corpo aqui, você não precisa de comida. Sim. Você não precisa se preocupar como será a comida lá em cima, porque você deixou o corpo aqui. Comida não será um problema para você. Você só precisa verificar um pouco a acomodação, como vai estar e onde. Mas o problema é que não importa quais histórias eles te contaram. Nos últimos 2 ou 3 anos, isso se tornou moda nos Estados Unidos. Muitas pessoas escrevendo livros sobre como elas morreram e voltaram. Se eles disseram a minha experiência pós-morte, isso será motivo de riso. Então eles estão dizendo que é a minha experiência de quase morte. Quase morte não é morte. Sim, todos nós estamos próximos da morte neste momento. Sim ou não? Pode acontecer a qualquer momento. Estamos próximos da morte. Uma vez que estiver vivo, você está próximo da morte. Quão perto? Quem sabe? Quem sabe se a montanha não vai desmoronar hoje? Não, não vão. Mas não há garantia? Não há? É uma linda montanha, ok? Ela não tem má reputação de entrar em erupção em chamas, mas suponha que ela escolha entrar em erupção hoje. O que fazer? Nós apreciamos estar aos pés da montanha. Se ela decidir entrar em erupção, o que podemos fazer? Não vai acontecer, isso é diferente, mas
O que você chama de vida é um processo tão frágil. Apenas inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Se a próxima inspiração não acontecer, puf, morreu. Apenas observe como é frágil. Morreu. Sim ou não? Muito frágil. Ela é assim. Se fizer isso, puf, acabou. Ao mesmo tempo, veja como é resistente, quantas coisas um homem pode fazer, mas é tão frágil. Puf, ele pode morrer. Não pense que você precisa levar um tiro na cabeça para morrer. Muitas pessoas bebem água e, puf, morrem. Comendo macarrão, eles morrem. Sim. Simplesmente, alguém vai para a cama e morre ali mesmo. Sim ou não? Todos os dias. Não pense que todos os dias um terremoto precisa acontecer, ou um vulcão tem que entrar em erupção, ou uma bomba precisa explodir. Não. Simplesmente sentado aqui, puf, as pessoas morrem assim. Então, estamos todos próximos da morte, mas existem alguns empreendedores que escrevem livros que vendem milhões de cópias sobre a experiência de quase morte. Portanto, apesar de todo tipo de coisa ter sido escrita sobre isso, no instante seguinte, se você vai morrer, você não sabe nada sobre isso. Quando você pensa que não vai morrer, você pode inventar todo tipo de história. Suponha que você vai morrer de imediato. As histórias não vão se sustentar, elas vão cair. Portanto, quando todas as histórias que você acreditava de repente se evaporam, o medo surge. Porque, no próximo passo, você não consegue ver onde irá colocar o seu pé, você não sabe o que é. Então, a morte não é a mãe de todos os medos. Não ser capaz de sentir o que virá em seguida é a mãe de todos os medos. E a morte meio que resume essa experiência. Mas você verá que nesta cultura, as pessoas escolhem morrer em um determinado momento, elas estabelecem sua hora, sentam-se com um sorriso muito radiante em seus rostos e morrem. Porque elas compreenderam a natureza da vida. Se você conhece a natureza do que este aqui é, então não existe morte. A morte é uma ficção, no sentido de que... Você já morreu? Alguém aqui? Não, não estou falando de quase morte, estou falando de morte real. Alguém aqui já morreu? Não. Não. Você conheceu alguém que morreu e voltou? Não. Você já viu uma pessoa morta? Onde? Onde? Você viu uma pessoa morta? Onde? Não, você viu um corpo morto. Você já viu uma pessoa morta? Não. Você só viu um corpo morto, não uma pessoa morta. Então você nunca viu uma pessoa morta. Você não conheceu alguém que morreu e voltou, nem mesmo teve uma experiência pessoal. Então, como você concluiu que vai morrer? Como você concluiu que vai morrer? É por isso que, enquanto estiver vivo, você deve observar a natureza da vida. Se você sabe qual é a natureza desta vida, se você está vivendo aqui, pensando que você é este corpo acumulado, se você está profundamente identificado com o corpo, então a morte parece um beco sem saída.
Se você conhece algo em sua experiência, não em seus pensamentos, em sua experiência, se você conhece algo além do corpo, então, uma dimensão além do corpo não é assustadora, nem temível. Ela é bem-vinda de muitas maneiras. Veja, antes de mais nada, não há desequilíbrio. O desequilíbrio surgiu apenas por causa de ensinamentos ridículos. Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando nesse planeta, não é mesmo? Isso é material? Ou você vai e caminha no espaço? Isso é material? Então, como você separa essas duas coisas? Esses tipos de ensinamentos e esses tipos de ditados, esses tipos de confusões foram criados por pessoas que não são espirituais em sua experiência. Elas são espirituais porque, como dizer, é um modismo cultural. Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual. Você está lendo algo, você está lendo um livro. Isso é chamado de literacia, não de espiritualidade, não é? Ah, eu li este livro, então me tornei espiritual. Isso não existe. Tudo o que estou perguntando é, vamos tirar essa palavra porque é a palavra mais corrompida? Se você disser espiritualidade, alguém pensa em céu, alguém pensa em Deus, alguém pensa em alguma coisa com forma de ovo flutuando. Deixe essa palavra para lá. Você com certeza tem um corpo, é visível. Você tem uma mente, certo? Você tem emoções. Mas há também energia de vida por trás disso, não é? Existe uma vida? Você é uma vida? Isso é uma pergunta. Você é uma vida? Então não vamos dar a ela nenhum outro nome. Existe uma vida? Todo o material físico que você acumulou de fora, não é? Isso é apenas a comida que você comeu? Sim ou não? O que você chama de meu corpo é apenas a comida que você comeu ou é apenas um pedaço do planeta? O que era solo se tornou comida, o que era comida se tornou carne e osso. E agora estamos aqui sentados, acumulamos este corpo depois de um certo tempo, não nascemos assim, você acumulou isso lentamente, pedaço por pedaço, não é? Pouco a pouco. Da mesma forma, o que quer que esteja na sua mente, o que quer que seja o conteúdo da sua mente, isso também foi acumulado de fora, não é mesmo? Então isto é um monte de comida, isto é um monte de impressões. Qualquer coisa que você acumule, qualquer coisa que você tenha acumulado, você pode alegar ser seu, mas nunca pode dizer, isso sou eu, não é mesmo? Olá? Agora mesmo, enquanto falo, vou pegar essa jarra. Ela ficou muito famosa, essa jarra. Essa é a minha jarra. Se eu disser, essa é a minha jarra, você pensará, Sadhguru tem algum problema. Mas vamos ouvi-lo, todos dizem que ele é sábio. Depois de algum tempo, eu digo, isso sou eu? Então vocês dirão, vamos para casa. Eu não disse isso, senhora. Estava apenas sugerindo, não estava dizendo. Porque, a partir do momento que eu disser, isso sou eu, você saberá que eu fiquei louco? Sim ou não? No momento em que eu disser, eu sou essa jarra, você sabe que sou um caso perdido, não é mesmo? Então, isso está acontecendo com você diariamente? A comida aparece em seu prato, você diz, essa é a minha comida. Você come ela e então diz, este sou eu? Louco ou não? Olá? Então, definitivamente você entende, o que você acumula pode ser seu, no máximo, mas não pode jamais ser você, não é mesmo? Isso está entendido? Então, tudo que é material em você foi acumulado do exterior, não é? Mas para acumular tudo isso, é necessário algo fundamental que junte tudo isso.
Não vamos dar um nome a isso, vamos apenas chamar de vida, por enquanto. Você é uma vida, mas você acumulou um corpo, acumulou informações e se tornou assim. Agora, se você está experienciando apenas o que você acumulou, isto é, suas estruturas fisiológicas e psicológicas, isso significa que você está passando pelo processo da vida sem ter tocado a vida, nunca. Somente os aspectos superficiais que você acumulou, você está apenas experienciando os acessórios da vida. Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de sua riqueza ou do seu negócio. Quando elas dizem minha vida, você tem que entender do que diabos elas estão falando. Elas não estão falando sobre a vida, sim. Elas estão falando sobre tantas coisas, acessórios. Acessórios não são a coisa real, não é? É como se, por uma questão estética, se você tiver uma saia, você vai adicionar adornos nela. Agora, isso ocorreu muitas vezes nas sociedades, aconteceu com muitas pessoas. Elas foram colocando adornos, os adornos chamaram tanta atenção que as pessoas se esqueceram de vestir a saia. Essa é uma maneira constrangedora de viver, não é? Isso é tudo o que está acontecendo com a humanidade agora. Eles acumularam tantas coisas e agora se esqueceram do que é a base. Apenas para facilitar que essa vida aconteça melhor, acumulamos tudo isso, não é? Sim ou não? Tudo o que acumulamos, incluindo nossa educação, você está se educando porque você acredita que se eu for bem educada, minha vida será boa. Você vai se casar, por quê? Porque pensa, se eu estiver com alguém que eu goste, minha vida será boa. Você tem filhos, por quê? Porque alguém convenceu você de que se você tiver filhos, a vida ficará melhor. Você tem um cachorro, por quê? Porque você entendeu que se tiver um cachorro, talvez a vida seja melhor. Quando ninguém mais for confiável, o cachorro estará lá. Sim. Não é apenas o melhor amigo do homem, é também o das mulheres hoje em dia. Assim, nós acumulamos todas essas coisas apenas para aprimorar esta vida, mas isso foi totalmente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade. Isso significa que você começou a experienciar algo além do físico. A razão por eu estar dizendo isso é, agora toda a sua experiência de vida é limitada a ver, ouvir, sentir, provar e tocar. É dessa maneira que você sabe que existe um mundo. É dessa maneira que você sabe que está existindo agora. Se você tirar uma sonequinha, a primeira coisa é, eu irei desaparecer na sua experiência, sim ou não? Um pouco mais significa que todos desaparecerão. Então você também desaparece, não é? Sim ou não? Veja, você está vivo, o coração está batendo, até o cérebro está funcionando, tudo está funcionando, mas na sua experiência não há você, não existe o mundo, não tem ninguém, não é? Tudo o que aconteceu foi, os 5 órgãos sensoriais desativaram, apenas isso. Então agora toda a sua experiência de vida é apenas através desses 5 sentidos. Esses 5 sentidos, na própria natureza das coisas, só podem experienciar aquilo que é físico. Veja, você só enxerga, na verdade, aquilo que para a luz. Tem que ser opaco, não apenas físico. Até mesmo o ar é físico, mas você não enxerga, simplesmente porque... Somente se ele for opaco, se parar a luz, você consegue enxergar. Suponhamos que minha mão não pare a luz, você não vai vê-la, não é? Você está vendo minhas outras 2 mãos? Não, porque elas não param a luz. Tudo que não para a luz, você não vê. Mas o ar não é vital para a sua vida? Olá? Só porque você não enxerga ele, podemos dispensar ele? Ele é importante, vital. Da mesma forma, a vida que você é não está visível para esses 2 olhos, mas é a coisa mais vital, não é? Então, não há necessidade de equilibrar.
Eles estão todos perfeitamente equilibrados, é por isso que você está viva? O processo espiritual não significa que você vai inventar algo. A espiritualidade sempre foi referida como realização. Realização significa o quê? Algo que sempre esteve ali e eu era estúpido o suficiente para não ver. Hoje eu vi. Eu não inventei nada, eu não criei nada. Algo que sempre esteve ali, hoje eu vi. Mesmo estando o tempo todo aqui, eu não vi isso. Somente hoje eu vi. Isso é realização. Isso não é uma conquista, não é uma aquisição, não é outra coisa, é apenas realização. Então, a realização não muda nenhuma dinâmica de vida, ela é apenas o que é. Mas por você ter realizado, de repente você está empoderado. Só porque percebemos que o planeta é redondo, em um dado momento, isso nos empoderou de tantas maneiras, não é? Se pensássemos que fosse plano, pensávamos assim um tempo atrás? Não, mas nós apenas realizamos, não o tornamos redondo. Ele sempre foi redondo, mas pensávamos que era plano, mas um dia realizamos que era redondo, e como isso mudou nossa vida, não é? Da mesma forma, o processo espiritual significa apenas isso. Você não está fazendo nada, você apenas começou a ver tudo da forma que é, ao invés de imaginar alguma outra coisa. E ver as coisas como elas são é o maior empoderamento que você pode ter, não é? Na sua vida, quer você queira engenhar, ou gerir um comércio, ou fazer biologia, a coisa mais importante é ver as coisas como elas são, não é? Se você não vir as coisas como elas são, tudo o que você fizer estará errado. Não uma coisa, tudo o que você fizer estará errado. Suponha que achamos que a Terra é plana e fizemos 1000 cálculos sobre este planeta. Tudo, não uma coisinha, tudo estará errado, não é? Então, sem a realização, não uma coisa, tudo estará errado com a vida.